Fala galera, beleza? Professor Wesley aqui para mais uma aula de História e na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo das grandes navegações. Bora lá? O processo histórico conhecido como grandes navegações ocorreu entre os séculos XV e XVI e envolveu principalmente as monarquias de Portugal e Espanha. A primeira questão a se pensar foram os fatores que levaram a essa expansão marítima. O primeiro deles, o renascimento comercial. Com o renascimento do comércio e a sua intensificação na Europa, principalmente nos séculos XIII e XIV, vai haver uma vontade muito grande dos europeus, principalmente da população medieval, de ampliar o comércio cada vez mais. E essa ampliação contava com a ideia de descobrir novas terras, de descobrir novos lugares que fossem possíveis de se fazer comércio. Conseguir produtos, levar produtos. A formação de algumas monarquias nacionais ali no final da Idade Média, no processo da época da Baixa Idade Média, vai, com a aliança entre os reis e os burgueses, vai fazer com que muitos desses governos novos, desses países novos, tenham como meta descobrir novos lugares para criar colônia ou para fazer comércio e lucrar. A crise do século XIV vai gerar uma população mais, como posso dizer, vai gerar uma população mais corajosa, uma população mais crítica, que não vai se apegar totalmente à terra e a só o que conhece, mas que vai começar a criar sonhos de conseguir conquistar e encontrar locais novos. E a retração do comércio no século XV, uma certa retração do comércio, vai fazer com que seja necessário algumas regiões da Europa buscarem comércio fora dali. E ainda havia o fator de difundir a religiosidade. A força da Igreja Católica ainda era muito grande e aquele ideal cruzadista, o ideal de lutar contra quem não era católico para levar a religião católica a todas as partes do mundo, ainda valia. Então, esses são fatores aí que levaram à expansão marítima. Esse é um mapa que mostra, um dos primeiros mapas que mostra praticamente todos os continentes e que mostra a intenção que eles tinham de realmente alcançar todos os cantos do globo. Porém, havia um grande medo do Mare Nostrum, um grande medo do mar aberto, porque eles consideravam que haviam monstros marinhos como esse da imagem, que a Terra poderia ser como uma mesa em que houvesse um abismo ao seu final, e várias outras histórias da época colocavam medo nos navegadores e eles tinham muito receio de sair em mar aberto. Conheciam a navegação no mar Mediterrâneo, mas na navegação nos oceanos era um receio muito grande, era um medo muito grande que todos tinham. Mas esse medo vai ser deixado de lado, como a gente vai ver. O primeiro país, a primeira monarquia nacional a se lançar nos mares foi Portugal. E por quê? Um dos primeiros fatores é porque Portugal foi o primeiro país a se formar. Ali no século XII, por volta de 1139, Portugal vai começar a se organizar como um país em torno de uma família. Vai ter uma forte burguesia, vai ter uma expansão comercial muito grande. A expulsão que houve dos muçulmanos da região ali onde se formou Portugal também vai favorecer. A posição geográfica de Portugal no litoral vai favorecer muito. A escola de Sagres, do Dom Henrique, o Infante, que vai financiar uma grande quantidade de inventores, de pesquisadores sobre navegação, e o incentivo financeiro dado pelos monarcas. Esse incentivo financeiro que vai custear aí boa parte das expedições. Os navegadores de Portugal, eles vão se lançar primeiro no chamado Périplo Africano. Qual era a ideia? A ideia era contornar o território da África,
né, fazer um périplo no continente africano para conseguir uma rota até então não conseguida até a Ásia, né, até a Índia, até as Índias, como eles falavam, né, de modo geral, para poder conseguir pegar os produtos de lá e trazer para a Europa, já que a rota terrestre, nessa época, estava controlada pelos turcos otomanos, então as rotas terrestres eram de muito difícil acesso para essa região da Europa, e por mar, pelo mar Mediterrâneo, só os italianos ali, né, de Gênova e Veneza podiam pegar os produtos no Oriente. Como mostra o mapa, as viagens de Portugal vão percorrer aí praticamente todo o século XV, vão levar a eles conseguirem passar pelo Cabo Bojador, ali próximo no litoral da África, no litoral Atlântico, que era um perigo muito grande, porque se eles desviassem demais, eles acabavam caindo no meio do oceano e provavelmente iam se perder. E o Cabo das Tormentas, que depois vai se tornar Cabo da Boa Esperança, também era um grande desafio. Porém, eles começam a partir de 1415 conquistando Ceuta, ali no norte da África, e a partir dali começam a descobrir ilhas, como Ilha da Madeira, do Cabo Verde, começam a já construir feitorias, para poder pegar escravos ali na África mesmo. Aí tem o Cabo das Tormentas, por Bartolomeu Dias, em 1487, e só praticamente mais de 10 anos depois, em 1498, o Vasco da Gama conseguiu chegar à Índia, a Calicut. E depois de 1500, Portugal ainda continuou, entre 1507 e 1557, conquistou Hormuz no Golfo Pérsico, Goa na Índia, Malaca na Malásia e chegando até a China, até Macau na China. Então os portugueses aí, no século XV, comecinho do século XVI, vão ter ali uma intensividade muito grande de viagens nesse périplo africano e até as Índias. Porém, a diferença, os 10, 11 anos aí de eles conseguirem chegar ao Cabo da Boa Esperança, ao cabo que era o Cabo das Tormentas, na ponta sul, ali no extremo sul do continente africano, que foi quando eles descobriram que realmente dava para ir até a Ásia, por essa rota. E a viagem realmente do Vasco da Gama até Calicut, ela vai ter esse período grande aí de 10, 11 anos por conta do descobrimento da América do Colombo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, nesse mapa aí, vocês conseguem ver as viagens, que Portugal fez, e verem aí que eles acabaram, principalmente nesse périplo africano, conseguindo e chegando a lugares novos. E aí temos o ciclo ocidental, a Espanha, que a Espanha ela vai ter um processo tardio de expulsão dos muçulmanos, só vai acabar de expulsar os muçulmanos em 1492, que é exatamente o ano em que a Espanha consegue se formar como uma monarquia. E essa formação se dá pelo casamento dos reis católicos, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. Com a formação da Espanha, eles passam a entrar na briga por conquistar novas terras, já que o vizinho Portugal tinha conseguido uma rota nova até a Ásia e tinha total domínio sobre essa rota. E a Espanha então não deveria ficar para trás. E é nesse momento em que, principalmente a Isabel de Castela, a rainha Isabel de Castela, ela vai financiar a ideia do Cristóvão Colombo, navegador italiano. Não se tem noção plena de onde exatamente ele nasceu, mas provavelmente de uma região que hoje é a Itália, e ele então, com a ideia inovadora na época de que a Terra era redonda, em que seria possível fazer um contorno da Terra viajando em direção ao oeste, ao contrário dos portugueses que viajavam em direção a leste, os espanhóis vão financiar aí a viagem do Colombo, que vai partir em 1492 e vai ser a viagem que ele vai descobrir a América, em que ele vai, depois aí de muito tempo em alto mar,
ele vai chegar aonde hoje é a ilha de Cuba, né, que na época era chamada de Ilha de Guanahani, e aí ele vai tomar a terra para ele e vai tomar as terras em nome da coroa espanhola, e aí depois ainda vai fazer outras viagens, né, e vai passar por outros lugares, vai perceber ali que a terra que ele havia conquistado era realmente uma terra nova e era maior, muito maior do que eles imaginavam. Porém, né, o Cristóvão Colombo vai acabar morrendo meio sozinho e sem posses, né, comecinho de 1500 lá na Europa. E aí, as viagens. Em 1506, a morte de Colombo, que ele já tinha ganhado o título de vice-rei, né, e a morte dele acabou sendo meio decepcionante, porque ele não foi dado ao continente o nome a partir do nome dele, mas sim do Américo Vespúcio, né, o navegador que conseguiu provar que eram novas terras, totalmente novas terras. E aí então o continente fica com o nome de americano e não o continente colombiano, né? O Colombo não ganha esse título. Depois vem o Fernão de Magalhães, que consegue fazer parte de um périplo mundial. Ele consegue praticamente contornar quase o mundo todo. E o Sebastião de Elcano, que consegue completar o périplo mundial. E aí ele toma posse das terras do México e do Peru, que eram terras em que tinham quantidades enormes de metais preciosos, né, para a coroa espanhola. E aí a Espanha passa a realmente tomar posse e explorar essas regiões. Como consequências, as grandes navegações vão levar a um aumento, a criação de um trabalho compulsório, não exatamente de uma criação de trabalho compulsório na América, porque ele já existia, aplicado pelos astecas, pelos incas, mas a sua grande intensificação e a mudança em algumas formas de escravização, de trabalho compulsório, inclusive com a introdução de integrantes, né, de escravos capturados ali, presos e comprados no continente africano. E aí vai haver a consolidação do Estado absolutista, principalmente de Portugal e Espanha, já que eles vão ficar riquíssimos por conta dessas descobertas. Uma espécie de europeização mundial, já que países europeus estavam tomando colônias, grande parte do mundo que ainda não era conhecido, como a América, partes da África, partes da Ásia, Oceania. Então, alguns afirmam que esse é a primeira onda de globalização da história. É a primeira vez na história onde todos os continentes do planeta se tornaram conectados, né, através dessas viagens marítimas. E a difusão do catolicismo, né, como a gente tem um exemplo no Brasil e em outras regiões também, né, a difusão do catolicismo vai ser uma consequência inevitável, porque essas navegações, principalmente Portugal e Espanha, que eram países muito apegados ao catolicismo, eles vão levar o catolicismo a todas essas regiões que eles conquistaram. E aí, depois da descoberta da América, né, por volta de 1492, pelo Colombo, para a coroa espanhola, nesse momento da história, a Espanha teve muita sorte, porque o Papa aragonês Alexandre VI, logo um ano depois da descoberta, em 1493, ele fez um documento chamado Bula Intercoetera, que aparece em alguns lugares como Bula Intercetera. Ele fez esse documento afirmando que todas as terras a oeste, 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, pertenceriam por direito à Espanha. Ou seja, o Papa estava oficializando a posse de praticamente todo o continente americano para a Espanha. Então, de que todas essas terras seriam da Espanha. Aí o Dom João II, rei de Portugal, tentou um acordo. Esse acordo não teve sucesso, a Espanha não queria ceder, e aí ele organizou uma armada para tomar as terras. Então a ideia de Portugal era ou conseguir um pedaço das terras por acordo, ou tomar as terras à força. E a Espanha, percebendo que seria um problema ter Portugal como inimigo direto, aceitou, em 1494, assinar o famoso Tratado de Tordesilhas, né, que simplesmente alterou a distância das léguas das ilhas de Cabo Verde. Passou de 100 a 370.
Então, depois de 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, traçaria-se uma linha imaginária e todas as terras que ficassem a oeste dessa linha continuariam pertencendo à Espanha, e se ficassem terras a leste da linha, como ficaram, como ficou o litoral do Brasil, ali da região que hoje é o litoral, parte do litoral nordeste e parte do litoral sudeste, pertenceriam a Portugal. Então, Portugal consegue, dessa forma, através desse tratado, muito antes de chegar ao Brasil, ele consegue, por direito ali, com um acordo com a Espanha, um tratado, ele consegue a posse oficial de parte do território da América, parte do que seria o Brasil. Esse mapa ele mostra ali aonde seriam, mais ou menos, as duas linhas imaginárias. A primeira linha, atravessando diretamente o oceano, sem dividir o continente, e a linha do Tratado de Tordesilhas, mais a oeste, dividindo ali e permitindo que Portugal ficasse com um pedaço do litoral do Brasil. E aí, a descoberta do Brasil, a descoberta, nesse sentido, falar que em 1500 os portugueses descobriram o Brasil se torna então aí um equívoco histórico, já que os portugueses sabiam que o Brasil existia, sabiam que essa terra existia muito antes, senão não teriam brigado com a Espanha para conseguir alterar o acordo e conseguir um pedaço das terras. Ok? Então, espero que gostem, e é isso aí, galera. Abraço!